Temperamentos Sem Limites, da Isa Minatel. Ela escreveu esse livro e ela foi muito feliz com um resumo assim, sobre os temperamentos, sobre a profundidade que ela entrou. Ela foi, olha, muito feliz. E eu tô muito feliz de poder compartilhar esses ensinamentos que me ajudam tanto. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre mais recursos nobres de educação, para a gente ter como substituir daquela tradicional forma de educar autoritária demais ou permissiva demais, né? A gente vai falar sobre interação, a gente vai falar sobre estímulo à concentração, vamos falar sobre vínculo, sobre estudar as fases que seu filho está passando, sobre tempo junto. E o que a gente de que recursos a gente já falou aqui nos nossos books de mãe, tá? A gente já falou sobre o diálogo, a gente já falou sobre confiar na competência, já falamos sobre os acordos, falamos sobre marcar o tempo, falamos sobre negociação para ajudar na educação, sobre dizer mais sim do que não, como fazer isso, dar opções positivas. Falamos sobre o humor, falamos sobre as metáforas, sobre o rapport e sobre a reciprocidade. E a interação que a gente vai começar hoje é o 12º recurso que ela utilizou no livro para passar para a gente. Vamos ver o que significa interação para educar? Passar tempo com a criança, tanto brincando ou conversando, quanto observando-a. Olhar com os olhos de ver. Quem é esse ser que agora faz parte da sua vida? Quais são os interesses dele? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas potencialidades? O que ele está querendo ensinar? Escutar com ouvidos de ouvir. O que essa criança veio lhe dizer? Que mensagem ela veio lhe entregar? Ela faz você aprender o que sobre si mesmo? É a interação deliberada de caso pensado, buscando aproximação e identificação com a criança. Gente, a interação nem sempre é brincar com a criança, nem sempre é estar ali interagindo, tá? A interação é a gente estar conectado com ela. Eu faço bastante isso nos parquinhos também, sabe? Por que ela foi por aquele caminho? Como que ela se relacionou com aquela criança? Como, sabe? Isso é a interação. Próximo é estímulo à concentração. Aproveitando que no item anterior foi falado sobre observação, esse recurso vem para nos ensinar a não interromper. Desde bebê, a criança para diante de algo que atrai a sua atenção e nesse parar, ela aprende e se desenvolve. Quando um bebê para diante de um quadro na parede, um móvel acima do berço ou qualquer outro objeto, o adulto preparado respeita essa concentração e evita falar, elogiar, evita movimentar ou fazer qualquer coisa que interrompa a concentração da criança. Conforme a criança vai crescendo, as atividades que está fazendo são fontes constantes de concentração. Percebida quando seus olhinhos e suas mãos estão em harmonia do desempenhar de um trabalho. E o papel do adulto é impedir que alguém ponha qualquer tipo de obstáculo a esse processo. Quantos adultos têm dificuldade de parar e ler um livro sem se desconcentrar? Quantos adultos têm dificuldade de encontrar algo que os atraia fortemente? Isso pode ser resultado de ter havido obstáculos no processo de desenvolvimento da concentração, como ter sido constantemente interrompido pelo sinal indicando o fim de uma aula interessante na escola, ou até mesmo pelo elogio de um adulto, que desconcentrou a criança da atividade em si, passando a prestar atenção ao fato de estar sendo observada. Quando você perceber que a criança está concentrada, mesmo que seja tirando todos os sapatos do guarda-roupa ou as panelas do armário, apenas a observe e proteja essa atividade.
Cuide e trabalhe fortemente para que ninguém a interrompa. Isso torna a criança realizada e feliz após o processo. Ela se acalma e, consequentemente, vai haver menos episódios de agitação, descontrole emocional ou birra, pois está com suas necessidades interiores supridas. Esse item, ele é corriqueiro de eu perceber os adultos fazendo. Por quê? Porque nossa cultura, tudo é horário, né? Tudo é rotina, tudo é padrões, tudo é sequência, é assim que funciona e a gente quer que a criança entre nesse funcionamento. Mas esquece que a fase que ela está não é uma fase apropriada para a gente ensinar esse tipo de coisa. E às vezes nem é tão importante. A gente se desconecta do que realmente importa. Vou dar o exemplo da comida, da alimentação. Comemos quando sentimos fome. Não é comemos quando é o horário de comer. O nosso interior funciona dessa forma. Por conta de todo um esquema aí, né? Enfim, que engloba vários, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, a gente colocou esse tipo de regra e a gente vai lá e interrompe o tempo todo porque é a hora de comer, ou fica insistindo, né? Interrompe trabalhos da criança que a gente não considera importante. É só uma brincadeira. Né? Eu sempre deixo a minha filha tomar banho assim com bastante tempo, não tiro ela sem antes dela sair, porque não tem nenhum compromisso, não tem nada que precisa ser feito. Esse é um item que eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade de fazer com a criança, que é deixá-las e cuidar para não ficar o tempo todo grudada nela, né? Vamos para o próximo, vínculo. 14, tá? Desenvolver o vínculo é fundamental para ter sucesso no processo de educar. Vínculo é algo que liga, vínculo é algo que une, ata duas pessoas. Diante disso, cabe a pergunta: o que liga, une e ata você e a sua criança? Algumas crianças chegam à conclusão de que só conseguem atrair a atenção dos pais e dos professores quando apresentam comportamentos indesejados. Outras só recebem um olhar direto dos pais em seus olhos na hora da bronca e do sermão, ou quando lhe está sendo comunicado que algo não saiu conforme o desejado. Outras só recebem carinho e atenção quando ficam doentes, e isso acaba se tornando o vínculo da criança. Será que o vínculo entre você e a sua criança tem sido saudável? Para criar um vínculo saudável, é preciso se interessar pelo que interessa à sua criança. Brincar com ela do que ela escolher, sentar no chão, entrar na cabana de cadeiras e lençóis feito na sala, contar histórias, ler livros. Como diz um velho ditado, se quer tornar-se interessante, seja primeiro o interessado. Não raro eu atendo pessoas que dizem não gostar de brincar ou não se interessar pelo que a criança se interessa. Isso não é uma opção. Se você se interessa pela sua criança, brincar e demonstrar interesse pelo que ela gosta faz parte do pacote da criação do vínculo. Faça um esforço, aprenda ou mesmo vá buscar um atendimento psicológico para libertar a sua criança interna. Isso lhe fará um bem enorme e não será apenas na relação com a criança. Olha que dica boa com relação ao vínculo, né, gente? Quem tem um perfil de personalidade, né, formado em Eneagrama, que é muito sistemático, que é muito metódico, tem mais dificuldade em brincar com a criança, né? Porque a brincadeira é a criança que dita a regra, ela não tem uma ordem cronológica, então acaba tendo que ser um esforço, uma mãe que tem esse perfil, tá? Apesar de trabalhar bastante tempo com criança, eu não me considero uma pessoa assim que tá o tempo todo brincando com a minha filha, mas eu tô o tempo todo mesclando essas formas de educar, sabe? Então preparo o ambiente, tento juntar crianças que percebo que ela gosta bastante de se relacionar, observo bastante e mesclo sim, em vários momentos eu brinco com ela quando ela me solicita, que eu percebo a demanda, né? Então a gente vai equilibrando aí a balança, você vai sentindo aí como você se sente melhor, né? E os resultados que você vai estar tendo com o seu filho. Vamos para o próximo recurso nobre de educação.
Busca de informações para entender as fases da criança. É imprescindível estudar sobre as fases do desenvolvimento para entender melhor a criança e perceber que muitas necessidades, muitos desejos e comportamentos são característicos da fase que a criança está vivendo. Assim, é possível ser mais adequado nas interações e evitar equívocos, como de uma mãe que atendi certa vez. Ela me disse: "Meu filho está na fase de jogar tudo pela janela." Essa fase não existe, mãe. Certamente há uma razão para isso. É uma forma de mudar esse comportamento. Esse do entender as fases da criança é muito interessante, gente, porque eu vejo e eu converso com mães assim que tem uma expectativa, às vezes, de um bebê de querer racionalizar, de querer explicar muito. Um bebê não tem o cérebro formado para entender algumas racionalizações. Então, às vezes, a gente precisa usar outros recursos, né? Mudar o foco. E por não entender que ele não entende, a gente acaba se equivocando, a gente acaba exigindo uma postura de um bebê, né? Isso é muito comum, tá? Vamos para o último, então? Tempo junto. Olha só, tempo junto. Há quem diga que não importa quanto tempo passamos com as nossas crianças, e sim a qualidade desse tempo passado junto. Claro que a qualidade é absolutamente importante, mas para mim a quantidade também tem seu valor. Como disse o Marcos Piangers em um vídeo famoso no YouTube, quando o filho nasce, as pessoas pensam que precisam de uma casa maior, um carro maior, de enxoval caro, e então passam a trabalhar mais e mais e até a fazer hora extra para bancar tudo isso. Mas está mais do que comprovado que os filhos querem é a presença dos pais. É isso que faz mais diferença no desenvolvimento das crianças. Presença sem TV, presença sem celular, sem tablet ou qualquer outro artifício que impeça sua verdadeira interação com a criança, pois o mantém ao lado dela apenas de corpo presente. É presença conversando, querendo saber sobre o dia da criança, brincando junto, abraçando, se rolando na cama, no chão. É presença jogando um jogo de tabuleiro ou qualquer outro, contando uma história, ajudando a desenvolver sua autonomia na hora do banho, se trocar e comer. Tempo junto de qualidade e de boa quantidade. Criar vínculo em pouco tempo é um desafio bem severo na educação. Então, eu sempre digo isso nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, que o tempo, gente, é igual para todos nós. Não tem como aumentar a quantidade de horas que tem um dia, quantidade de horas que tem uma semana. Não tem como. A gente não vai conseguir essa façanha. Mas a gente vai conseguir administrar, fazer a gestão do nosso tempo para o que realmente importa. E é isso que a educação consciente traz, né, pra gente. A consciência, peraí, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Eu tô aqui nesse tempo para quem? Para quê? Né? Então a gente fazer esse tipo de pergunta no nosso dia a dia vai ajudar a gente a traçar alguns objetivos e algumas metas. É fato. A gente ter filho vai fazer com que uma boa parcela do nosso tempo vá para eles. Mas olha como o tempo é limitado, gente. A criança vai precisar da gente 10% da nossa vida, se a gente for fazer um comparativo, né? 10% ela precisa da nossa dedicação um pouco mais intensa do que o normal. Eu me pego todo dia, né? Não consegui produzir, não consegui isso, eu queria fazer o projeto tal, e depois eu penso, não, calma, o meu projeto principal hoje está acontecendo. Entender de criança para ela ter para minha filha, né, ter uma fundação forte e depois poder, alçar grandes voos, construir grandes coisas ou ser quem ela quiser ser, né? Com virtudes, com valores, né? Essa construção emocional que sim, depende da gente, mãe, pai, família, onde a gente vai escolher que as nossas crianças estejam, em que ambientes, com que pessoas,
é bastante demanda, né? Pra gente querer ser uma super mãe na profissão, uma super mãe para as amigas, uma super pessoa, né? Para todas as áreas da nossa vida. É um desafio. Então, eu sempre volto aí para a origem, para a essência. Qual é a essência mesmo? Eu tenho um tempo limitado para minha filha poder se desenvolver e eu não atrapalhar o desenvolvimento dela, né? Então, aí eu volto, calma, eu tenho uma vida inteira ainda para produzir outras coisas. E aí cada um vai balanceando, né? Cada um com a sua realidade, com a sua vida. Não existe certo, não existe errado. Existem caminhos e cada caminho vai levar a gente para um resultado, vai levar a gente para um destino, né? Então, é isso que eu penso, que eu imagino. Eu espero que você tenha gostado do nosso book de mãe de hoje. Amanhã eu tô de volta. E se você não faz parte do meu grupo de mães, o Mãe Terapia, em que a gente bate papo e faz trocas, né? Nas terças-feiras, às 9 horas da noite, é só ir no link da bio na descrição desse vídeo, ok? Beijo grande e até amanhã.